Vocês estão bem? Aleluia! Se eu tirar a barba e receber a unção, eu fico igualzinho, não fico? Fico, canto e tudo. A gente é de Campo Grande, tudo conterrâneo, a gente canta e vocês nem percebem. Vocês estão bem? Tem mais lenha para queimar aí, em nome de Jesus? Aleluia, Deus é maravilhoso, que bom ter vocês aqui. Eu olho aqui de forma profética, eu vejo um monte de facilitador do Casa de Fé, um monte de anfitrião, multiplicadores de célula, aqueles que vão colecionar batismos em nome de Jesus. Você recebe isso? A gente vai viver um avivamento incrível na nossa igreja, eu creio nisso. É a vontade de Deus e a gente tem que agradecer o Senhor porque Ele nos colocou numa terra muito frutífera. Uma terra em que, de fato, todas as sementes que são germinadas, elas frutificam a 100 por 1 e isso é incrível. Gente, que bom estar aqui com vocês em mais um culto da resposta. E eu, como todos vocês, vim aqui hoje buscar uma resposta do Senhor. E eu creio que o Senhor não é homem para frustrar. Eu creio que o Senhor tem algo, se Ele não ministrou no seu coração até agora, até o final do culto, Ele vai ministrar no seu coração e a gente vai sair daqui diferente da maneira que nós entramos, amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre reações. Reações. Tem uma arte aí com reações? Vai entrar, ó, vai ficar até bonito. É que o telão fica sem graça quando a gente fica olhando para ele fica sem graça. Reações. Eu queria, na verdade, colocar em inglês. Vou gastar um pouquinho meu inglês. React. Não é só um rostinho bonito não, gente. Tem inglês aqui também. React. Hoje em dia está muito conhecido os react. As reações. Reação é algo muito especial. Porque reação a gente não planeja. Reação e encenação são duas coisas totalmente diferentes. Segunda-feira, a minha sogra achou o meu pendrive com um vídeo do meu casamento e da Rafa. E eu e a Rafaela, nós sentamos, compramos uma pipoca, fizemos uma pipoca e começamos a assistir. E ali a gente vai olhando, vendo aquilo tudo, minha mulher maravilhosa, toda de branco, aqueles cílios. Quando ela piscava, vinha assim uma brisa suave na minha direção. Algo incrível. E tinha algo que a pessoa que gravou, ele falou, olha, precisa ter 2 cinegrafistas. Um para gravar a Rafaela entrando. E outro para pegar a tua reação. E, gente, eu tentei me segurar, mas não deu. A lágrima caiu, eu comecei a chorar. E aí tinha alguns momentos no meio do casamento que a gente via as outras pessoas que estavam sentadas também e as suas reações. Chorando, felizes, tacando pétala para cima. Vocês acreditam que teve uma hora que eles me jogaram para o alto, assim? Eu tive que fazer assim, meio que um Superman, assim, gente, eu estava com medo por dentro. Com medo de que... Eu confio nos meus padrinhos, né? Mas vai que... Reações. Se eu disser para você que tem pessoas que hoje estão ganhando dinheiro com as suas reações, você acredita? São os famosos reacts. São vídeos que são simples. É como se aqui atrás estivesse rolando um vídeo e eu aqui na frente reagindo a esse vídeo. As coisas acontecem, aí eu vou comentando sobre aquele vídeo. E as minhas reações, que como a gente concordou, as reações a gente não tem como forjar, elas acontecem. E aí por conta das reações, fica engraçado, né? Porque você está vendo uma pessoa assistindo, aí você compara a sua reação com aquela pessoa. Gente, tem gente que está milionário fazendo isso. Só reagindo aos vídeos. Se você quiser. No mundo gospel, tem gente que fica reagindo. As pessoas que ficam ministrando louvor e dão aquela desafinada. Ou então o ministério da dança que cai. O púlpito que quebra. E fica ali um abençoado. Reagindo àquilo e está ganhando dinheiro. Reações. Reações de fato são coisas que a gente não controla. E que tem um valor muito grande. Nas nossas reações, nós colocamos para fora
aquilo que às vezes tentamos colocar no secreto, manter no secreto. Eu não vou chorar, mas quando ela vira, a gente chora. Ou então talvez vocês já viram aqueles vídeos de chá revelação, que as pessoas ficam ali, é menino ou menina, e aí dependendo da reação do pai, você já sabe se ele queria uma menina ou um menino. Está na cara. A primeira reação vem aquela tristeza, mas depois ele vê todo mundo comemorando, ele fala, não posso ficar triste. Não veio o que eu queria, mas glória a Deus, estão gravando, não posso, né? Eu já falei com a Rafaela, no meu caso eu não quero nada disso, porque todo mundo sabe que eu quero uma menina. Se vier um menino, gente, vai uma tristeza muito pequenininha, mas depois volta, depois, glória a Deus, aleluia. E aí a gente vai tentando, né, amor? Até chegar a menina, nem que sejam 7 crianças, a gente vai tentando em nome de Jesus, a igreja está aí. Glória a Deus. Qualquer coisa a gente manda as crianças lá para a casa da mãe do João. O João cuida lá naquele terreno. Glória a Deus. Reações. Eu estou brincando, mas será que você já pensou, ou já fez uma brincadeira igual eu faço de vez em quando? Que eu fico querendo, assim, me incluir na Bíblia. E ficar pensando, cara, como é que eu reagiria isso daqui? Jesus andando sobre as águas. Aí a gente fica, né? Lá está aquele povo com medo, é Jesus, mas você tem um spoiler, você sabe que é. E se você estivesse lá? Duvido que tu não estaria com medo. Tu não anda sozinho aqui na rua, que tu fica com medo. Imagina se nós fôssemos contemporâneos a Cristo, e nós víssemos o Senhor trazendo Lázaro à vida novamente. Como que você reagiria? Como que você reagiria se você estivesse naquele famoso casamento em que o vinho acaba? E aí pode ter o pessoal do buffet, pode ter todo mundo ali, mas ninguém dá uma solução. E aí vem Jesus e opera o seu primeiro milagre. O primeiro milagre, como que você reagiria? Óbvio, a gente tem um spoiler. A gente sabe a história do início ao fim. Mas hoje, nós vamos abrir a Bíblia, vamos deixar essa história mais interessante. Sempre que a gente abre a Bíblia, ela fica mais interessante. E nós vamos estudar aqui 3 pessoas, 3 povos, 3 reações diferentes. E vamos ver o que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Eu quero te fazer um convite. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Quem achou, dá um glória. Ixi, tem um pessoal aí que está, né? No famoso misericórdia. A gente aguarda. Vamos tentar de novo? Quem achou, dá um glória aí. Aí, ficou uma fonte. Então dá para a gente ir, né? Então vamos embora. Quem não achou, a gente vai intercedendo aqui que Deus vai revelar para eles. Ou então olha aqui para o telão que vai aparecer aqui. Marcos, capítulo 14, a gente vai começar no versículo 1. A minha versão é a versão NVI. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebra o frasco e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo,
também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vamos orar? Ah, Jesus, que privilégio estar na tua casa, Jesus. E maior privilégio ainda é que teu Espírito Santo habita em nós. E nós sentimos a tua presença. Nós te pedimos, Deus, nos dê discernimento. Afasta todo o desentendimento, toda a confusão, e que nós possamos, Pai, prestar atenção na tua palavra. O Senhor tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite. E em nome de Jesus, nós te pedimos que essa mensagem faça morada em nós e venha frutificar em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Faltava 2 dias para a Páscoa. Faltam quantos dias para a Páscoa? Poucos. Faltam poucos dias. E nessa hora, faltavam 2 dias para a Páscoa, um outro momento. Imagina, gente lá. A Páscoa. Jesus Cristo. O Messias. Na cruz. Eu não sei como é que eu reagiria. Mas esse momento estava prestes a acontecer. E nós temos aqui um dos momentos pré-clímax. Um outro clímax que está no livro de Marcos é quando Pedro, ele reconhece que Jesus é o Messias. É um momento incrível. Imagina, está ali Pedro declarando diante dos 11 que não conseguiram, que não tiveram coragem, falaram, Jesus perguntou, quem dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Messias. Mas nesse momento é a Páscoa. E aí tem um acontecimento, ou alguns acontecimentos, que deixam bem claro, que trazem para fora, expõem o coração dessas pessoas. São 3 reações. São 3 reações que nós vamos estudar a partir desses versículos. A primeira reação a Cristo, nós temos aqueles que os perseguem. A gente vai ler isso lá no iniciozinho, quando diz, faltavam 2 dias para a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Que reação medíocre. Coitado desses homens. Eles poderiam perseguir qualquer um. Se eles perseguissem qualquer um dos 12 discípulos, se eles perseguissem qualquer um daquela multidão, eles encontrariam um erro, eles encontrariam uma falha, eles encontrariam, entre aspas, uma brecha na lei para matar aqueles, mas eles decidem perseguir Jesus. Jesus, ele está se revelando como o Messias e isso incomoda-os. Os sacerdotes, eles tinham uma expectativa de Messias. Eles não reconhecem a Jesus porque eles esperavam outro Messias. E por conta dessa expectativa frustrada, eles começam a lutar contra tudo que Jesus diz. Jesus, em sua ação, em seu testemunho, ele é uma ameaça para esses homens. Ele é uma ameaça para toda a tradição que esses homens defendem com as suas vidas. Parece que todo passo que Jesus dava era uma ameaça para a posição que esses homens ocupavam. Os sacerdotes, os mestres da lei, eles reagiram de uma forma. Eles resolveram perseguir Jesus. E aqui fica claro o que há dentro do coração deles. Não há admiração, não há humildade. O que há é soberba, um coração duro, um coração que se sente ameaçado. Há inveja. E essa reação desses sacerdotes deixa isso bem claro. Vamos ver aqui alguns momentos
em que fica claro o agir de Cristo e a reação desses sacerdotes. A gente vai encontrar o seguinte, ó, e os mestres da lei, isso é Marcos 3:22, e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, príncipes dos demônios é que ele expulsa os demônios. Jesus, ele estava expulsando os demônios, trazendo libertação para o povo. E esses homens, ao olharem isso, ele diz: com que autoridade que ele está fazendo isso? Poderíamos ouvir hoje: quem é Jesus na fila do pão para fazer isso que está fazendo? E aí eles tiram suas próprias conclusões, e conclusões embebidas naquilo que está no seu próprio coração. Ele tem parte com Beelzebu, e é por isso que ele está expulsando os demônios. Isso é inveja. Isso é ameaça. Por isso que eles decidiram, aliás, por isso que eles reagiram dessa forma. Mas tem mais, tem muito mais. Marcos 7, versículo 5. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Eles veem os discípulos de Jesus, olham para o comportamento deles, entendem, porque eles já tinham tudo decorado em suas cabeças, foram criados nessas tradições, e dizem: por que os seus discípulos não seguem as tradições? Todo e qualquer movimento de Cristo, todo e qualquer movimento de demonstração de poder, todo e qualquer movimento de libertação, de cura, era algo que movia o coração desses homens, e a reação que dava neles era de persegui-los. Você já viveu isso? Você já passou por algo assim? Sabe quando você é liberto de algo? Vamos lá. Vamos abrir o jogo. Quando você é liberto do álcool, você para de beber. E as primeiras pessoas que percebem que você parou de beber são as pessoas que mais sofriam por conta desse teu vício. E aí, quando essas pessoas te perguntam, falam: o que aconteceu? Você fala: foi Jesus que me livrou. Essas pessoas podem talvez nem conhecer Jesus, mas eles entendem: Jesus livrou-me, eu também estou livre disso, graças a Deus. Não bebe não. Não fuma não. Mas aqueles teus amigos, aqueles teus companheiros que se incomodam, porque agora você é o maioral, você se acha maior do que eles, você ameaça a posição deles. Agora, parou de beber? E aí você fala: parei de beber, parei de fumar, parei de trair, larguei a corrupção, parei com tudo isso. Mas o que aconteceu? Jesus me libertou. Essas pessoas são as primeiras a te perseguirem e te falar: eu vou andar do teu lado, Rodrigo, que eu vou ver que tu vai cair. Eles ficam esperando o momento de você cair e falar: tá vendo, Ilmar? Você falou que estava liberto, não está liberto nada aqui, ó. Estão doidos para matar a nossa fé. Pessoas que reagem a libertações nossas, como essas libertações que estamos citando, se comparam aos fariseus, se comparam. O coração dessas pessoas são os mesmos daqueles ali, se sentem ameaçados. Eles não veem a obra de Deus na sua vida. De repente, amigo, amiga, irmã, você está passando por algo parecido. De repente você está num período de libertação. Você tem um vício, você decide se posicionar, você se posiciona e Jesus corresponde, você vive uma libertação. Isso acontece muito quando a gente volta do Vida Vitoriosa. No Vida Vitoriosa você se torna ali espiritualmente empoderado, você toma uma atitude, e você sai de lá dizendo que a sua vida foi transformada. E a gente sempre esbarra em alguém que vai falar: eu vou ficar do ladinho dele. Eu vou encontrar uma falha dele. Eu vou encontrar um erro dele. E na primeira vez que ele falhar, eu vou apontar o dedo. Mas deixa eu falar algo para você. O mundo, ele tem acusações. Mas o Senhor tem decretos. O mundo pode acusar. Podem correr atrás de você. E olha, sinceramente, você pode até cair uma vez. Você fumava 3 maços por dia.
Caiu uma vez, filho, não se sinta acusado não. Levanta a cabeça. Parabéns pelos 10 dias sem fumar, agora vamos embora de novo. Nós somos igreja. Tá difícil, vou para tua casa. Faça um casa de fé na tua casa. Vamos lá, vou orar contigo. Não, mas as pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir, que eu vou cair. Ei, cala a boca das pessoas e ouve o que Deus tem para a sua vida. O Senhor te libertou, o Senhor fez tudo novo, você é uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus habita em você e a santidade, ela é também um processo de santificação. A gente está se libertando, a gente está se purificando. Não estou falando para você também ficar acomodado, não estou falando para você usar esse discurso como desculpa para o seu pecado, mas é sim para que você não caia nessa armadilha de acusação. Existem pessoas que ao verem qualquer manifestação de Deus na sua vida, eles vão reagir de uma forma. Eles vão te perseguir. Eles vão ficar olhando para você. Eles vão ficar ali, prestando atenção. E sabe como nós devemos caminhar? Entendendo que tem outra pessoa também prestando atenção na gente. Tem outra pessoa que passou a caminhar com a gente. Tem um Deus que é muito mais poderoso. Tem um Deus que é capaz de fazer tudo novo. Oh, glória! Ficou até mais alto, receba. Aleluia. Deus é poderoso, irmão. Em nome de Jesus. Toda palavra contrária que o mundo joga na sua vida, palavras de desânimo, toda palavra de... como se fossem cadeias, como se fossem algemas te prendendo a um passado, estão canceladas em nome de Jesus. Deus tem palavras de vida. Deus tem palavras de libertação. A resposta de Deus para mim e para você essa noite é também que, de fato, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você crê nisso? Mas existe uma outra forma de reagir. Existem aqueles que perseguem. Mas tem aqueles que entregam tudo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que desperdício desse perfume? Aquela mulher, que se eu não me engano no livro de Mateus a gente vai ver que o nome dela é Maria. Aquela mulher derrama um frasco de perfume. Nada contra você que usa Rinodê Natura, mas era muito mais caro do que isso. A palavra nos garante que esse perfume, e é um perfume importado, está dando um eco, né? Depois você tira esse eco aí para mim, por favor. Esse perfume importado, sabe onde ele vem? É um perfume que vem do Nepal. Você sabe onde é que é o Nepal? Eu não sei, então vem de longe. É caro. 300 denários. 300 denários são 300 dias de trabalho. É um salário. Hoje, se a gente for fazer as contas aí, mais ou menos, aquele frasco de perfume, ele era na faixa ali, pode variar, me perdoe minhas contas, mas de 18 mil a 30 mil. Um frasco de perfume. 300 denários. Aquela mulher, ao olhar para Cristo, a Bíblia não diz que ela pensa duas vezes. Ela quebra. Ela prepara o corpo de Cristo de maneira profética. Era como se é um pré-anúncio do que de fato ia acontecer. Cristo de fato iria morrer, iria ressuscitar, amém, mas ele iria morrer e ela estava ali, derramando o que havia de mais precioso para aquele Deus que de fato ela entendeu quem ele era. Existem pessoas que quando Cristo se manifesta, a reação é entregar tudo. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque já está aqui na cara, porque quando ela entrega tudo, já tem pessoas que já estão acusando de novo, que poderia ter usado de maneira diferente, mas essa mulher não ouve isso não. Essa mulher de fato entregou tudo. Essa mulher, ela dá uma aula para mim e para você, e ela diz: olha, eu não estou nem aí para suas percepções, eu não estou prestando atenção nos teus juízos de valores, isso aqui é meu. Eu sei o valor disso aqui.
E aquilo que vocês falam sobre desperdício é como se aquela mulher estivesse falando para mim e para você: olha, tudo que é derramado diante de Deus não é desperdício. O que são 300 denários diante do Senhor? Eu vou entregar tudo. E eu tenho quase certeza que se essa mulher tivesse 2, 3 ou 4, ela derramaria tudo. Ela jogaria tudo aos pés do Senhor. Porque tem pessoas que, quando encontram Cristo, estão diante da manifestação de Cristo, decidem entregar tudo. Será que nós somos essas pessoas? Será que nós entregamos tudo? Se tem algo que nós não temos coragem de entregar, é porque talvez isso tomou o nosso coração. Tem algo que, se nós damos mais valor ao sacrifício de Cristo, se tornou um ídolo. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos prestar atenção. Porque o convite de Cristo é para de fato entregar tudo. Era uma oferta, era um perfume caro. Mas não está simplesmente num valor, porque em outro momento a gente vê Jesus falando sobre a oferta, e a outra oferta que foi dada foram apenas algumas moedas. E isso corrobora para o nosso entendimento. De fato, o que Deus fala é: entregue tudo. Você pode não ter 300 denários, mas o que você tiver, entrega para o Senhor, não vai ser desperdício. Você pode não ter 6 horas do seu dia para ler a Bíblia, mas entrega 15 minutos. Entrega 15 minutos. Se permita. Se alimente da palavra durante 15 minutos e você vai ver o quão poderoso é. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer um seminário. Mas a gente não está te convidando para fazer um seminário. Faz o seguinte, faz um curso que tem aqui na igreja. Aprenda um pouquinho sobre as cartas de Paulo. Entrega um pouquinho que você tem. Mesmo que esse pouco, aos olhos dos outros é pouco, mas para você é tudo. Entrega, derrama. Será que você já identificou quem é o teu Isaac? Porque às vezes Jesus vai pedir seu Isaac. Batalhou muito, né? Para conquistar o seu carro. Batalhou muito, né? A empresa. Batalhou muito, né? A faculdade. Batalhou muito para construir tudo que você construiu, mas aí de repente vem um chamado de Deus. Ei, te chamei para ser pastor, sai daí e vai para outro canto do mundo. Irmão, entrega tudo. Entrega tudo. Não existe desperdício. Alfredo, mas isso é muito fora da minha realidade. Então eu vou trazer uma aplicação que vai ser mais simples para a gente. Eu valorizo muito a minha casa. Toda vez que eu entro na minha casa, Rafaela sabe que de vez em quando eu falo isso para ela: amor, toda vez que eu entro aqui, eu vou nas 2 janelas. Na janela da frente, que eu olho e falo assim: gente, eu nunca pensei que eu fosse morar tão perto de Copacabana. E aí eu vou para a janela de trás. Aí eu olho. Eu nunca pensei que eu fosse ver o Cristo Redentor da minha casa. Eu valorizo muito a minha casa. Eu gosto muito da minha casa. Eu entro na minha casa, gente, tem um ser desse tamanho aqui, ó, que quando não está faz uma falta absurda. É o famoso Zé. Eu gosto muito do meu sofá. Gente, eu gosto muito do meu sofá. O meu sofá tem memória, sabe? Eu fico ali, eu e a Rafaela, assistindo filme, assistindo séries. Às vezes os filmes são muito ruins, e na maioria dessas vezes é a Rafaela quem escolhe, mas tudo bem. São memórias que a gente acumula. Mas eu valorizo muito a minha casa. Mas eu também não meço esforços de abrir a minha casa para uma célula. De ver as paredes da minha casa com a pintura suja. Vocês acreditam que tinha um chiclete no meu sofá? Tinha um chiclete no meu sofá. Ainda está lá. Esquentei muito a minha cabeça, não. Eu amo aquele sofá, mas se eu tiver que entregar o sofá, eu entrego. Eu amo a minha casa, mas se eu tiver que entregar a minha casa, eu entrego. Na minha casa agora, terça-feira, eu acho que tinha umas 12 ou 14 pessoas lá conhecendo a Cristo. Eu entrego. O que você precisa entregar? O que você
valoriza tanto, mas você precisa entregar, irmão. Preste bem atenção. Não há nada mais precioso do que você entregar aquilo que é seu, ver Jesus usar aquilo ali, e através daquilo que você entregou, vidas serem transformadas. Não existe. Não existe. Eu vejo pessoas sentadas no meu sofá, o Manuel sentado no meu sofá, é lá da célula, lá de casa, eu vejo, cara, glória a Deus que esse menino está aqui, cara. E daqui a pouco ele começa a trazer pessoas, e gente, parece que a minha casa parece um hospício, só parece maluco lá em casa, mas é muito divertido. E eu vejo que esses malucos estão todos doidos, é por Jesus. Você não acha que vale a pena? Então entrega tudo, abre a tua casa, faz um casa de fé na tua casa. É isso, glória a Deus mesmo. Porque se eu estivesse aqui dizendo, eis que te digo, te entrego $1 milhão, a gente talvez estaria dando glória a Deus, mas agora para entregar, Deus está pedindo tudo, irmão. É tudo. Entrega a tua casa, abre um casa de fé. Vai lá, faz o seguinte, tu queria comprar uma airfryer, mas nunca teve coragem, compra agora, porque agora vai ter um casa de fé. E casa de fé sem airfryer é muito difícil. Não é? Compra. Entrega tudo para o Senhor. Alfredo, mas eu não consigo, a minha casa é muito longe. Então faz o seguinte, se torna um facilitador. Faculdade para ganhar dinheiro a gente gasta 4 anos. Facilitador, que são 4 encontros, a gente fica, não sei. Entrega tudo. Porque eu tenho certeza que quando chegar, se eu não me engano, pastor, o batismo é maio. Quando chegar em maio, a gente vê lá na praia, batizando mais de 1.000 pessoas, e dentre dessas 1.000 pessoas, for uma dessas pessoas que estava no teu casa de fé, você vai se questionar, por que eu não entreguei tudo antes? Entrega tudo, filho. 300 denários, 2 moedas, casa, tempo, entrega tudo. Porque diferente daqueles que entregam perseguição e expõem uma inveja no coração, aqueles que entregam tudo, expõem que dentro do seu coração habita o Cristo verdadeiro, o verdadeiro evangelho, aquele que diz, olha, você quer ganhar a sua vida, então perde. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a chave para o milagre, se eu pudesse chamar de chave para o milagre. Entrega tudo. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E aí de repente você vai estar aqui numa quarta-feira, dando seu testemunho. Mas tem outras pessoas. Pessoas como Judas. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. Uns entregam perseguição. Outros entregam tudo. E outros trocam por migalhas. Judas trocou 30 moedas de prata. Para vocês entenderem o que significa 30 moedas de prata, Êxodo 21, versículo 32. Êxodo 21, versículo 32. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Um escravo inútil, ferido, eram 30 moedas de prata. Foi por isso que Judas trocou. Essa foi a reação de Judas. Caminhou com Jesus, senhor com Jesus, viu milagres, viu Deus fazer e acontecer através da vida de Jesus e trocou por 30 moedas de prata. Só em olhar por si só esse recorte, com esse entendimento de que 30 moedas de prata é um valor de um escravo ferido, só isso já expõe algo terrível do coração de Judas. Mas quando a gente coloca alguém que trocou por 30 moedas de prata ao lado de alguém que entregou um perfume de 300 denários, expõe muito mais ainda. Maria, ela conhecia Jesus, ela entregou tudo. Judas, tomado pelo diabo, o Espírito Santo não habitava no coração dele, e ele troca Jesus
o Messias, o Deus encarnado, a estrela do amanhã, o Filho do homem, o Pai das luzes, por 30 moedas de prata. Dá vontade de apedrejar Judas. Dá vontade de esganar Judas. Igual o Homer faz com Bart Simpson, pega na cabeça. Mas se a gente fizer isso, a gente vai ter que fazer isso conosco. Porque de vez em quando a gente troca Jesus por 30 moedas de prata. De vez em quando a gente troca Jesus por coisas muito mais baratas do que a prata. De vez em quando a gente dá um mole. E quando a gente vai ver, já aconteceu. E aí, da mesma forma que aconteceu com Judas, acontece conosco. Angústia. Judas se mata. Fruto de angústia. E às vezes isso acontece com a gente, é uma pequena brecha. Não precisam ser 30 moedas. Uma moedinha de bronze. Uma pequena brecha. A gente troca. E aí, de fato, onde habitava Cristo, começa a abrir brecha para o inimigo agir. Onde habitava a paz que excedia, que excede todo entendimento, começa a vir uma angústia. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos prestar atenção nos mínimos detalhes. Porque hoje ler a Bíblia e ler a reação de Judas e julgar como errado é simples. Mas nós somos contemporâneos a Cristo, porque Cristo habita entre nós. E de vez em quando a gente faz a mesma coisa. Não fica chateado comigo. Não estou te chamando de Judas, longe disso. Você é salvo. Eu creio nisso. Eu creio que se você está aqui, você veio buscar mais de Jesus. Mas eu creio que Deus também está trazendo um aviso para a nossa igreja. Cuidado com as migalhas. As migalhas, aqueles pouquinhos que a gente come e ninguém presta atenção. Aquelas migalhas, aquelas coisas pequenininhas que a gente faz e ninguém vê. Mas o nosso Deus vê. Aqueles vacilos pequenos que a gente desvaloriza, porque ninguém enxerga, porque ninguém vai julgar, porque ninguém vai apontar o dedo, porque esses vacilos não vão me colocar no banco da igreja, são migalhas. E a gente abre brecha. Mas fica calmo. Você tem um spoiler. E o spoiler é que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Se você está aqui e você em algum momento reagiu perseguindo alguém, se em algum momento você reagiu entregando tudo e hoje não está entregando nada, ou se em algum momento você hoje está prestando mais atenção nas migalhas do que em Cristo, ei, tem uma resposta de Deus para a sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O Senhor é muito mais interessado em ter um relacionamento com você do que você com Ele. É por isso que nós nos achegamos ao Senhor, porque Ele nos convida, porque nós somos depravados, nós somos seres pequenos, nós somos corruptíveis. Deus não, Deus é um Deus santo, maravilhoso, que nos ama, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é esse Espírito que te trouxe aqui, e está te dando uma chance, para ver qual vai ser a sua reação. Qual é a nossa reação essa noite? Como que nós vamos reagir a Cristo daqui para frente? Eu acho que a gente pode dar as mãos e de fato entender que nós seremos aqueles que nós vamos entregar tudo. Mas para isso a gente precisa de um ato. Para recomeçar a gente precisa de um ato. Para de fato viver algo novo com Cristo a gente precisa de um ato. Que graças a Deus não tem a ver com 300 denários, nem com 30 moedas de prata. Tem a ver com apenas uma oração, uma confissão, uma simples oração. E confie em mim. Você vai viver algo novo com Cristo. Confie em mim. Ou melhor, não confie em mim não. Confia na palavra do Senhor. Porque ela garante. Ela garante que basta uma oração. Basta uma confissão. E Deus vai habitar, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você. E as suas reações vão mudar. As suas escolhas vão mudar. E quando as nossas reações e as nossas escolhas mudam, os nossos frutos também mudam.